Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esta frase, este verso tão amado, tão conhecido, tão recitado e tão poderoso, que ao longo dos séculos tem socorrido tanta gente, a mim mesmo. Oh, quantas vezes eu recorri a essa passagem e Deus deu-me forças para encontrar nele toda a coragem para enfrentar as tribulações da vida. O contexto desta extraordinária recitação de Paulo, deste testemunho pessoal deste homem de Deus, foi dado no contexto de uma oferta de amor enviada pelos filipenses, pela igreja de Filipos, para suprir as necessidades do apóstolo Paulo. Ele escreveu para agradecer o cuidado que aquela igreja tinha com ele, por não esquecer dele. Ele escreve também para deixar claro que Deus lhe ensinara e ele aprendera a viver contente e satisfeito, independentemente das circunstâncias nas quais ele se encontrava. Ele também então testemunhou que, uma vez fortalecido pelo Senhor, ele era capaz de suportar tudo e todas as coisas para pregar o evangelho da graça de Deus. Ele parabenizou os filipenses porque eles participaram das suas aflições, não ficaram na arquibancada como meros espectadores do empreendimento missionário. Eles se tornaram seus sócios, seus parceiros, e não apenas uma, mas várias vezes, quando Paulo ainda estava em Tessalônica, logo assim que deixou a cidade de Filipos, eles enviaram ofertas, e agora que ele estava preso em Roma, preso numa prisão domiciliar, com toda a responsabilidade de arcar com os custos daquela prisão, ele recebera através de Epafrodito a última e generosa e abençoada oferta daquela igreja. No entanto, ao agradecer, mais uma vez para evitar qualquer tipo de equívoco, Paulo deixa claro que ele não procurava ofertas, donativos, doações. Não, o que ele procurava era dar-lhes a oportunidade de ter o seu crédito com Deus ampliado. Quando você oferta com amor para a obra de Deus, você está investindo, e todo investimento ele gera dividendos. E o que Paulo queria era que aquela participação generosa e amorosa, ela gerasse crédito na conta dos filipenses, que eles colhessem as bênçãos de Deus como resultado do investimento espiritual que estavam realizando na obra missionária. Na sequência, verso 18, o apóstolo Paulo diz: mas tenho tudo, até em excesso, tenho amplos suprimentos, depois que recebi de Epafrodito o que enviastes como aroma suave e como sacrifício aceitável e agradável a Deus. Que testemunho fantástico! O apóstolo Paulo já havia dito a Timóteo, em sua segunda carta, que o dinheiro é a raiz de todos os males para aqueles que são ímpios, para aqueles que são dominados e controlados e escravizados pela ganância. Mas para o apóstolo Paulo, dinheiro não era um assunto secular ou mundano que devesse ser evitado. Pelo contrário, era um assunto altamente espiritual. E nós veremos como os cristãos filipenses ofertaram e aprenderemos que será exatamente assim que nós também devemos ofertar. Veremos também como foi que Paulo recebeu aquela oferta, de modo que pastores, missionários, também aprendamos com este servo de Deus como receber todas as ofertas e os recursos que entram para a manutenção e a propagação e a expansão do Evangelho para alcançar povos e nações. O apóstolo Paulo declara: tenho tudo, até em excesso,
deixando claro que aquela oferta trazida por Epafrodito, eles remeteram aquela oferta através de Epafrodito. Epafrodito foi o portador, aquele servo de Deus, deixou sua casa, a segurança do seu lar, da sua família, deixou seu próprio trabalho, levou consigo em mãos uma oferta generosa, correndo risco de vida, para fazer chegar às mãos do apóstolo Paulo aquela abundante oferta de amor. E quando Paulo a recebeu, ele declarou: tenho tudo. Sim, até em excesso. A oferta foi tão abundante e tão generosa que ela supriu todas as necessidades e ainda deixou um saldo para as necessidades futuras. Ele declarou: tenho amplos suprimentos. Não eram apenas os suprimentos necessários ou suficientes, amplos suprimentos. E destas 3 declarações, deduzimos que a oferta foi expressiva e foi de amor. Não pensemos que a igreja de Filipos era uma igreja rica. Não era. Com certeza, aquela oferta foi para eles produto de muito amor, de muito esforço, de muita renúncia, demonstrando o quanto eles queriam ver o apóstolo Paulo suprido para que ele prosseguisse, mesmo preso, pregando com liberdade como estava, segundo o registro de Atos dos Apóstolos, capítulo 28, pregando a palavra de Deus em Roma, a todos os que o procuravam, a todos os que o visitavam. Então, o apóstolo Paulo diz: eu tenho tudo, eu tenho até em excesso, tenho amplos suprimentos depois que recebi de Epafrodito o que enviaste. Ora, o que foi que eles enviaram? Dinheiro. Mas observaram que nesta passagem, em nenhum momento Paulo chama dinheiro de dinheiro. Ele já chamou aquela oferta de vosso cuidado para comigo. Ele já chamou de participar nas suas aflições. Ele já referiu-se àquela oferta como comunicar-se com ele, quanto a dar e receber. Em nenhum momento ele usa o termo dinheiro, porque ele vê além do que é o dinheiro. Ele percebe exatamente o que acontece quando se investe com amor na obra de Deus. Por isso ele disse: o que enviaste. E como foi que os cristãos filipenses, como foi que a igreja de Filipos enviou aquela generosa oferta para Paulo? De 3 maneiras: como aroma suave, primeira; como sacrifício aceitável, segundo; e como sacrifício agradável a Deus, em terceiro lugar. Foi desse modo, desses 3 modos, que eles enviaram. Como eles enviaram? Como aroma suave, como sacrifício aceitável, como sacrifício agradável a Deus. O apóstolo Paulo recorreu ao sistema sacrificial do Antigo Testamento para falar daquela oferta. Havia uma oferta que era a oferta queimada, o holocausto. Quando uma oferta queimada, um holocausto, um animal, ele era sacrificado para expiar a culpa, então ele era 100% queimado. E, através da fumaça que subia, numa linguagem antropomórfica usada pelos escritores bíblicos, é como que aquela fumaça entrasse pelas narinas de Deus, entre aspas, e ao chegar às suas narinas, era como aroma, como fragrância suave, como um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Porque o holocausto era uma oferta 100% consagrada. O animal era queimado inteiramente, porque existiam outras ofertas nas quais o sacerdote ficava com uma parte da carne e os ofertantes com outra parte, que era aquela carne comida de uma refeição em comunhão. Mas na oferta do holocausto, ela era de consagração total.
quando o sacerdote colocava a mão sobre a cabeça do animal, aquele animal representava e substituía o ofertante. O holocausto, ele era pedagógico, porque ele ensinava ao ofertante que o salário do pecado é a morte, que sem derramamento de sangue não há perdão para os pecados, porque Deus perdoa de modo justo o pecado do homem. Como? Sem deixar de puni-lo. Mas Deus, em sua misericórdia, pune o pecado do pecador no animal que o representa e o substitui. E nós sabemos que isto aponta para Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tira porque, em primeiro lugar, leva sobre si. Então, aquele holocausto, aquela oferta, quando devidamente apresentada, ela era recebida por Deus como uma fragrância suave, também como um sacrifício que Deus aceitava, que Deus recebia, que Deus não rejeitava, como um sacrifício que lhe agradava, lhe dava prazer. E sabe por quê? Isto era escrito no Antigo Testamento, porque houve momentos que Deus não se agradou dos holocaustos. Muitas vezes Deus não aceitou os sacrifícios. Houve muitas vezes que a fumaça do holocausto que subia nas narinas de Deus não era fragrância suave. Nós lemos, por exemplo, na palavra de Deus, nós encontramos em Gênesis, capítulo 4, versículos 5 e 6, dizendo, versículo 4 diz: Abel também trouxe da gordura das primeiras crias de suas ovelhas, e o Senhor acolheu bem Abel e sua oferta. Observem que, em primeiro lugar, Deus acolheu bem Abel. Em segundo lugar, ele acolheu bem sua oferta. Antes de Deus aceitar a oferta, ele precisa aceitar o ofertante. Então Deus, diz o texto bíblico, acolheu bem Abel e também, e na sequência, sua oferta, mas não acolheu Caim e sua oferta. Antes de rejeitar a oferta de Caim, Deus rejeitou Caim, porque Caim não se apresentou diante de Deus como devia. Por exemplo, nós encontramos em 1 Samuel, capítulo 15, verso 22, Samuel dizendo para Saul, mas Samuel disse: por acaso o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua voz? Obedecer é melhor que oferecer sacrifícios, e o atender melhor que a gordura de carneiros. Portanto, quando uma pessoa ela não obedece a Deus, quando ela oferece aquele sacrifício, aquele holocausto, mas não o faz do modo como Deus se agrada, o resultado é que Deus rejeita a oferta porque rejeitou o ofertante. Lemos em Isaías, capítulo 1, verso 11, o seguinte: o Senhor pergunta: para que me trazeis tantos sacrifícios? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais de engorda. Não me agrado do sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Nós aprendemos também com o rei Davi, no Salmo 51, uma lição muito preciosa. Davi declarou: sacrifício aceitável para Deus é o espírito quebrantado. Ó Deus, tu não desprezarás o coração quebrantado e arrependido. Assim sendo, de nada adiantava oferecer centenas, dezenas e centenas de animais como holocausto, como sacrifícios, se os ofertantes não estavam arrependidos, não estavam contritos, não estavam quebrantados. O rito em si, o sacrifício em si era impotente e não era eficaz
se o ofertante não estivesse arrependido e quebrantado. Por isso Paulo diz: eu recebi de Epafrodito o que enviaste. Eles enviaram a oferta e eles enviaram como aroma suave. Aquele dinheiro, aquela oferta, aqueles recursos chegou nas narinas de Paulo como fragrância suave. Sim, aquilo lhe fez muito bem, porque não era dinheiro que Paulo queria. Aquilo era amor, era cuidado, era visão missionária, era gratidão a Deus. Aquela oferta foi enviada como sacrifício aceitável. Paulo aceitou. Ele não aceitou a oferta da igreja de Corinto. Ele não aceitou, porque ele não estava aceitando o modo como aquela igreja agia, o perfil daquela igreja a reprovava. Por isso ele não quis receber um tostão sequer, mas dos filipenses ele aceitou como sacrifício aceitável. Ele recebeu. Por quê? Porque lhe agradou, pelo modo correto, expressão de amor, de visão missionária, de gratidão a Deus. É assim que hoje nós devemos ofertar, dar o dízimo como aroma suave, para que Deus receba. Você pode dar 1 milhão todo dia e Deus rejeitar a tua oferta, porque Ele te rejeita, porque o teu coração é ímpio, teus negócios são escusos, você é uma pessoa desonesta no modo como ganha dinheiro. Se Deus te rejeitar, você pode dar 1 milhão por dia para Ele, não adianta nada. Ele não recebe, não é aroma suave nas narinas de Deus, não é sacrifício aceitável e agradável a Deus. Por isso, nós temos que ofertar, não é para fazer barganha, não é dizendo: Deus, eu estou dando, eu estou sendo fiel, então não deixe eu ficar desempregado, como se dar o dízimo fosse fazer um seguro contra desemprego e contra todo tipo de problema econômico. Não é. Se você está dando para receber, você está dando de maneira errada. Deus não aceita. Então é preciso aprender com os filipenses como ofertar, para que Deus receba do modo que lhe agrada. E para finalizar, eu quero lembrar que o Senhor Jesus Cristo, Ele ofereceu-se. Ele foi o ofertante e Ele foi a oferta. Ele nos substituiu e Ele nos representou na cruz do Calvário. Quando Ele morreu a nossa morte. Ele pagou pelos nossos pecados e o sacrifício dele foi recebido, foi agradável, foi aceitável diante de Deus. Por isso, o Senhor Deus o ressuscitou dentre os mortos. A ressurreição de Jesus Cristo é o endosso, é a ratificação divina de que o sacrifício de Jesus Cristo foi eficaz, foi recebido e aceito, e Ele tem poder para expiar pecados, para tirar a culpa, para remover pecados, para livrar da condenação. Por isso nós pregamos Jesus Cristo crucificado, porque ali Deus estava em Cristo, reconciliando consigo toda a humanidade. Aqueles naturalmente que se arrependem e creem no Evangelho. Eu oro para que Deus te abençoe rica e abundantemente.